Saudações a todos, sou Marcos Arino Babalaô Calgundá e esse é o canal do YouTube Social do Blog, né? Um blog que tem textos de verdade, né? www.lumilá-fa.com.br, tá bom? Então, nesse vídeo eu vou responder alguns comentários. Eu fiz um último vídeo que eu falei sobre a questão de disputa de orixá pelo ori da gente, né? Explicando que isso não pode existir. Aí tiveram alguns comentários e eu queria aproveitar o vídeo para responder comentários. Então vou fazer aqueles vídeos de respondendo comentários que são relativos aos últimos comentários feitos, que foram feitos estou ruim de ler isso aqui, Leime, né? Então fez comentários que tinham bem a ver com o assunto. Eu queria aproveitar e fazer essa resposta aqui antes de passar para o próximo tema, tá bom? Então, quem quiser ficar para ouvir esses comentários aí, as respostas dos comentários, fique aí, se não, procure outros vídeos no canal. Vamos lá, o primeiro comentário dela foi uma pergunta bem interessante, que eu gostei muito de abordar o assunto. Eu acho que eu já falei algumas vezes, mas vale a pena tocar no assunto de novo, né? Que ela perguntou assim, né, que tem pessoas que têm assentamentos do seu orixá, mas não é anunciado. Então ela perguntou por que pessoas... desculpa, eu tô aqui. Espera só um momento, deixa eu tentar diminuir isso. Então, vamos lá, vamos falar sobre assentamentos de orixá e bar de orixá, né? Isso é muito interessante. Então, respondendo à pergunta, por que tem pessoas que têm assentamentos do orixá e não são iniciadas, né? Muito bem. Então, eu volto um pouquinho para dizer por que você precisa ter um assentamento, né? E eu tenho que voltar um pouquinho, que eu tenho que dizer por que você tem que ser iniciado. E esse é o gancho bom aqui, né? Então, olha só, a iniciação, que é a feitura de um orixá, ela é um processo de sacerdócio. Então, vamos voltar àquilo que eu falei para vocês, né? Entendimento de orixá, como a gente tem aqui no Candomblé, cara, é o máximo, o melhor que você pode ter. Como eu falei, a gente começamos em 1850, estamos até hoje fazendo, teoria e prática são a mesma coisa, tá? Então, e a gente aqui já foi testado, avaliado, as pessoas invejam o que a gente tem, ficam correndo atrás dos nossos segredos. Então, assim, esse mundo exterior, esse pessoal de orixá de fora olha pra gente sempre olhou pra gente com um olhar de querer descobrir o que estava acontecendo. Então, quando eu falo que a gente sabe que está falando de orixá, é porque a gente tem, como eu falei, temos a prática do candomblé bem estabelecida, de forma ampla, né, no Brasil. A gente teve uma transmissão histórica desse conhecimento. O conhecimento foi transmitido por iorubás originais, que conheciam a religião naquela época, que tinham recebido de pais e outros ancestros dele. Então, pessoas originais receberam, passaram para a gente, nós passamos a praticar daquele jeito. Então, essa nossa origem pura, né, como sempre foi reclamada pelo Candomblé, é uma coisa mais do que atestada, né? Então, por isso que eu falo assim, quando a gente fala de orixá aqui, nós temos propriedade, autoridade para falar isso. Tá certo? Temos propriedade, temos volume, autoridade, qualidade, tudo desenvolvido, né? Por isso que eu falo essas coisas todas. E eu estou falando de orixá aqui, porque eu já participei do Candomblé, fui dentro de casa, Ogã, então, durante muitos anos, então, eu vi as coisas por dentro. Eu não era assistência, não era convidado. Então, eu falo coisas que eu vi de verdade. Ninguém me contou, são coisas todas que eu vi lá, tá bom? Beleza, então vamos lá. Então, vamos lá, primeira coisa. Iniciação, feitura, que eu falei, como eu falei no vídeo anterior, e esse aqui é um vídeo de explicação, de responder de comentários, né? Ela é feita para o seu orixá. Eu vou voltar nesse ponto, porque esse ponto é um ponto basilar do Candomblé. Você tem um orixá. Um. Você é de um orixá. Você não é de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é só. Você é de um orixá. Todo mundo do Candomblé sabe disso. Você é de um orixá. Ponto. Aí, há esses que não é o seu, mas complementam o ajuntó e às vezes, para algumas pessoas, um riado às vezes um pouquinho maior. Mas complementam, mas você é de um orixá. Então, no Candomblé, você é feito para aquele um orixá. E voltando ao processo de feitura, para a gente entender o Ibá, né? Não é? Vou ficar contando de novo, porque
O que é o processo de feitura? É transformar você em um sacerdote. O processo de feitura não é um ebó para te ajudar. O processo de feitura te transforma em um sacerdote. Quando você faz uma feitura, você está abrindo você, a sua existência, a sua vida, seu corpo. Está compartilhando isso com um orixá, para que esse orixá possa vir nesse mundo e atuar nesse mundo ajudando outras pessoas. E a gente faz isso quando pertence a uma casa. Por quê? Porque a atividade de chamar, invocar o orixá, permitir a passagem dele, para que esse orixá possa transmitir o axé e ajudar as pessoas da casa e da comunidade que procuram essa casa, ela tem que ser feita através de uma pessoa que está no Aie, um humano, né, que está aqui. Então, o orixá, a divindade, está no Orum, ela faz uma ponte aqui através do outro espírito intermediário aqui, e o orixá vem na gente aqui. A partir daquele momento, tem um fluxo de axé e tem um fluxo de trabalho de orixá. Eu já fiz vídeo sobre isso, eu estou tocando aqui. Se alguém teve a curiosidade de ver, procurar os vídeos, vai achar isso lá. Eu que explico esse processo de incorporação, o que é parará. Então, estou repetindo, é isso. Entenderam? Então, assim, isso é muito específico. Então, você vira um sacerdote. Por isso que eu falei para vocês, iniciação não resolve o problema de ninguém. A iniciação cria um novo problema para você. Quando você se inicia, você está se abrindo para poder trabalhar com aquele orixá aqui. Tá? Isso não significa que aquele orixá, quando você se iniciar, aquele orixá vai ajudar você. Não, agora que você se iniciou, eu vou lhe ajudar. Não. Se alguém falar isso, isso é mentira. O orixá já vem com você, já está dentro de você. Você não precisa fazer nada para ter acesso a ele, para ele acessar você e para ele lhe ajudar. Você já tem orixá. Todo mundo já tem orixá. Todo mundo já tem orixá. As pessoas que se iniciam, fazem uma feitura, porque lembra que a palavra é um pouco diferente, né? O sentido da liturgia no candomblé e no resto desses estrangeiros que vêm por aqui, cubanos e nigerianos. Ok? Então, quando você se inicia, faz a feitura no candomblé, você está fazendo a feitura para o seu orixá, porque não tem outro que você pode fazer para esse um orixá, porque isso aqui não é umbanda, candomblé não é umbanda, você pode ter lá vários. Candomblé você tem um orixá, então você faz a feitura do seu um orixá e você vai passar a permitir com que, através de você, esse orixá venha no mundo e auxilie as pessoas. Repetindo o que eu já disse, entenderam o sentido? Bom, você virou um sacerdote. Lembra? Vou repetir o que eu falei outra vez, no próprio vídeo anterior. Ao você fazer isso, você não fica na frente da fila. Olha só, o orixá toca na frente da fila, então me ajuda primeiro. Não é verdade. Você vai por último. Você vai para o final da fila. Quem vai para frente? As pessoas que vão procurar ele, que não são iniciadas, que não são sacerdotes, que precisam da ajuda de um orixá através de um sacerdote. Tá certo? Esse é o sentido. Bom, neste contexto supernatural existe um instrumento, umas relíquias, né? Existem umas relíquias. A principal relíquia nossa é o ibá de orixá. O que é o ibá de orixá? Durante o processo de feitura, de iniciação da pessoa, é feito um processo de representatividade lá, né? Que a gente faz para Ori. Lembra? Nosso Ori, divindade pessoal. A gente faz um processo de Ori para criar um ibá de Ori e um ibá de orixá. Tá certo? Todo iniciado, todo feito, pessoa de candomblé tem um ibá Ori, todo mundo tem, e tem um ibá de orixá. O ibá de orixá é o quê? É um instrumento, uma relíquia, é uma ponte lá, é uma ponte de concentração de energia. Através do ibá de orixá você faz ali, você naquele ibá, ele é pessoal, o ibá de orixá ele é montado por você. Na verdade, o seu iniciador ele vai montar aquilo com você. O ibá é pessoal, não é um ibá genérico. O seu ibá de orixá é montado com você, exclusivamente você. Você bota ali seu DNA, sua energia, você. E aquilo ali representa um elemento energético de ligação entre o Aie e o Orum. Então, através daquilo ali, você tem como se fosse um para-raio, uma ponte ali de ligação para você fazer. E é através da presença desse ibá de orixá que você melhora o seu contato com o orixá, desde que você estabeleça um culto dele ali naquele ibá, junto ali, para você manter essa ponte aberta. E é nesse conjunto de ibá de orixá que a gente faz as oferendas.
onde o orixá vai trabalhar. Eu vou falar isso no próximo vídeo, com mais detalhes, de novo, né, fazer esse assunto de novo no próximo vídeo, mas onde aquela energia toda é transmutada, volta para você, né, para você fazer lá. Então, o Ibá de Orixá representa a presença dele, mas é uma presença que foi construída através da sua pessoa ali, tá? Bom, tá lá. E mais uma vez, e por que ele tem sentido? Porque você é um sacerdote, você precisa dessa ligação, tá? Então ele é um elemento de ligação. Então o Ibá de Orixá importante existem alguns elementos que são importantes ali, outros elementos são decorativos. Você tem um Ibá grande ali, no finalzinho você tem um elemento ali, 2, 3, alguns elementos são significativos, por quê? Que são elementos ligados à energia daquele chá, ao trabalho, à conversão, às propriedades energéticas, propriedades naturais, as virtudes que a gente chama, né, daqueles materiais que estão lá, que serão importantes nesse processo de ligação ou no processo de trabalho do supernatural aqui para transformar aquilo ali e voltar para você. Então, existe um contexto supernatural, metafísico, envolvido na construção do Ibá. Então, o Ibá, ele está ligado, a uma pessoa feita, iniciada, que trabalha com o orixá. É um elemento de ligação. Interessante que o Ibá do orixá não fica na casa da pessoa, fica na sua casa de orixá, porque é lá onde você trabalha com o orixá. Você não trabalha com o orixá em casa, você trabalha lá. Aí quando a pessoa fica mais antiga no candomblé, ou seja, depois dos 7 anos, em algumas casas, dependendo da política da casa, existe uma série de exceções, você tem pessoas que conseguem tirar o Ibá da casa e ter na sua própria casa. Não significa que você tem que abrir uma casa, mas você pode, como um ebome, você pode ter lá o seu altar, a sua casa, o seu quarto de santo, onde você vai cultuar, guardar as suas relíquias. Isso é um desejo de todo mundo que se inicia, não é automático. Se você entra para uma casa e quer ter o Ibá com você, você tem que discutir esse assunto antes com aquele iniciador, porque tem casas que não permitem você tirar o Ibá de orixá dali, porque apesar de você ter pago, ter comprado, ele fala assim, beleza, você vai levar tudo aqui, mas você não vai levar isso aqui, porque isso aqui eu não vou permitir, que foi eu que fiz. Então tem casa que você pode levar aquela louça toda não tem nenhum valor, o que tem valor são aquelas coisas importantes que ficam ali, que representam o orixá. Se isso está certo ou está errado, não cabe eu não vou entrar nesse mérito. Eu acho que tudo isso é uma questão de acordo, pelo momento. Então tem pessoas que assim, casas não permitem que você tire o Ibá. Tem casas que não permitem. Cara, casas antigas, tem gente, orixás famosos aí, eu conheci alguns, vários, que o cara contava que a mãe de santo dele não deixou ele tirar o Ibá da casa. Ele teve que fazer uma duplicata. Existe um processo que você duplica, aí você pode fazer o seu próprio Ibá a partir do outro anterior, tá? Então isso aí é um processo. A mãe permanece daquele orixá que ela fez lá e você vai ter uma réplica. Por quê? Porque geralmente o orixá é único, né? Tudo igual, tudo quanto é Oxalá é igual. Não é verdade, não é verdade. Cada orixá é uma essência diferente, é personalizado, em pessoas diferentes, aquela manifestação é distinta. E as pessoas que tiveram todo aquele trabalho, anos e anos de dedicação, a mãe de santo acha que não, eu tenho que estar aqui na minha casa. Ela não quer abrir mão daquilo como um negócio de trabalho e você quiser que você que duplique o seu. É questionável? Mas olha só, é uma coisa que você tem que fazer antes de iniciar. Discuta o assunto. Eu posso tirar o meu Ibá da minha casa? Tá. Quando eu vou poder tirar? Quando eu cantar meus 7 anos? Ou não? Tem outro requerimento? Cara, discuta esse assunto primeiro. Se a sua expectativa é ter o seu Ibá de orixá na sua casa, discuta o assunto primeiro. Primeira coisa que você tem que discutir. Não entra, faz, depois começa a discutir. Porque você, depois que entrou e está naquela casa, você aceitou as regras. Você marcou aqui, declara que assim, né, aceita todas as condições, li e aceita as condições, né, como se faz um contratinho lá, li e aceita as condições lá, assinei embaixo. A partir dali, você aceitou as condições daquela casa. Então, assim, você tem que seguir o que está lá. Não adianta reclamar que ele é um absurdo, ele não permite que eu tire, não permite que eu faça isso. Olha só. Discuta tudo. O seu comportamento, a sua frequência, o que você pode fazer, o que você não pode, o que a casa permite, o que a casa não permite, antes de você entrar na casa. Você não entra, se inicia, fica lá para depois começar a discutir, questionar aquele cara que é o dono da casa. Você que está errado, não é aquela pessoa que está errada. Se você entrou na casa, você não sabe o que você deveria ter discutido antes com aquela pessoa,
você também está errado, não é ele que está errado, não. Você que pergunte. Ele não tem que chegar e discutir para você, vamos discutir aqui com você as condições, as regras da minha casa. Olha só, ele não tem nenhuma obrigação de fazer isso, não. Você que frequente a casa com mais tempo, entenda como funciona, ou seja, para você se iniciar numa casa, fazer uma feitura de santo, participar de uma casa, eu já falo para todo mundo, frequente aquela casa por 1, 2, 3, 4, frequente o tempo suficiente para você entender o que está acontecendo ali, ou você entender as regras, ou naquele momento, antes de você se iniciar, quando você está discutindo ali se vai ter feitura ou não, quanto você vai pagar para isso, você discuta o seu contrato com ele. Olha só, quais serão as condições que vão imperar o nosso contrato a partir do ponto que eu pagar isso e você fizer a obrigação e eu virar membro da sua casa. É um contrato, discuta aquilo antes, tá certo? Ah, mas isso é religião, não tem que discutir. Não, tem que discutir sim, seu contrato. Discuta antes. Porque depois que você bota o pé lá dentro, não adianta dar uma de revoltado, de aborrecido, que a pessoa é um ditador, que a pessoa é aquilo. Começa um monte de ofensas, de xingamentos e de revoltas contra o dono de uma casa, ou com a dona de uma casa, o dirigente da casa, sendo que você entrou, aceitou as condições dele, você está na casa dele, você deveria saber, então se informe antes, então assim, se informe antes. Vamos lá. Então, voltando ao ponto, eu estou falando disso com relação a tirar IBA da casa. Então, e eu estou respondendo a pergunta que foi feita, por quê? Porque para você ter o seu IBA, quando nós estamos falando de lugar, uma casa decente, de orixá, uma casa de candomblé decente, cara, a possibilidade de você ter o IBA na sua casa é daqui a uns 10 anos. E se a casa permitir. E se aquilo for um acordo. Porque senão, tem gente que nunca vai ver acordo do IBA do orixá que não seja na casa dela. Até porque às vezes a pessoa não tem uma casa, mora em apartamento e quer ter os IBAs em apartamento. No que pese pessoas que eu conheci, mães de santo, antigas, assim, relevantes, que tiveram uma casa, deixaram de ter, e tinham as relíquias do orixá dela, mesmo morando em apartamento, viajando. Isso tudo é possível? Tudo é possível, tem forma de fazer isso, mas o dirigente de uma casa, você fala assim, vou tirar meus ibadas para mim, vai sempre perguntar assim, eu vou tirar os ibadas da casa para cá, quero levar meus ibás. Como combinado, que ele pode até querer mudar de ideia, mas aí já seria uma quebra de contrato. Como combinado, vou levar os ibás para casa. Aí ele vai querer saber, você vai botar onde? No seu banheiro? No armário? Lá não sei o quê? Depois, eu estou falando isso aqui porque você é curioso. Na sua sala, debaixo do sofá? Onde você vai botar seu ibá? Na estante? Ele vai querer saber. Por quê? Porque ibá, numa casa, em qualquer lugar, você tem que ter um quarto separado, um lugar exclusivo para aquilo, parará, que vai ter lá. E geralmente você bota ibá em casa, você não bota em apartamento. Existe uma questão energética envolvida. Existe uma série de protocolos ali. Você vai receber o IBA na sua casa, você tem que ter um local próprio. Se você tem amor à religião, se você tem amor ao orixá e respeito à religião, você vai fazer isso da forma como as pessoas daquela religião orientam que você faça. Então, assim, se você vai guardar, não tenho não, eu tenho um armáriozinho lá no meu banheiro, eu vou botar lá. Aquela pessoa pode dizer, não vou lhe dar meu objeto, porque para isso, eu que tive esse trabalho todo, no que pese, ele pode dizer que ele recebeu para fazer aquilo, você fala para ele. E ele pode também alegar assim, não, eu trabalhei muito nisso aqui, desenvolveu o orixá em você, foi muito tempo, dias e dias, anos e anos, para você pegar isso aqui, você guardar lá no armário da cozinha, no quarto de ferramentas, ou no seu banheiro. Não vou lhe dar, tá certo? Você providencia primeiro um local decente, aí sim, você vai poder tirar, vou lá, vejo como é que é, beleza, agora você pode tirar. Eu acho muito justo, mesmo que você tenha combinado que ele está tirando, ele está permitindo, ele vai dizer assim, sim, mas você não vai botar em qualquer lugar. Não será em qualquer espelunca, porque esta pessoa, o dirigente que lhe deu, este sim tem apreço à religião dele, tem apreço ao orixá dele, tem apreço a tudo que foi ensinado. Então ele tem todo o direito de interferir nisso em você. Então isso aí responde a questão assim, a pessoa pode ter um IBA? Pode, mas assim, quando nós estamos falando de religião de orixá, está envolvido o seguinte, você era um sacerdote, aquilo ali é um instrumento de sacerdócio, ele tem muito sentido de estar na casa onde você trabalha com orixá, muito sentido, tá certo? Mas para as pessoas mais antigas que tem lá a casa, não querem, vamos dizer que você não queira ter mais atividade naquela casa, ou você está abrindo, a pessoa, não, eu quero sair da casa, já fiz meus 7 anos, meus 8, 10, 14, eu quero ter aqui na minha casa para poder
ter o meu culto de orixá, né, a prática da minha religião aqui na minha casa, que não significa que você vai incorporar mais com o orixá na sua casa, porque não você está ali dentro de você. Aí sim vai fazer. Então existem diversas razões, existem algumas condições, algumas razões que levariam um sacerdote orixá, ou seja, a pessoa que foi feita, iniciada para o orixá, tá certo? O orixá dele. Aí, na realidade, não tem o ibá, né? Você faz o ibá para o orixá, para o ajuntó, às vezes para o seu enredo. Então, às vezes a pessoa, o iniciado, ele tem lá um bote. Você tem, às vezes, o Exu do orixá, o Exu Bará, né? O seu Exu Bara. Aqui não é Bará, é no sul. A gente fala Bara aqui. O Exu Bara, então, assim, o iniciado, depois dos 7 anos, ele vai ter um conjunto de coisas. Que sempre é um problema. A casa de santo se vira para poder acomodar aquilo tudo lá e você vai ter que ter um lugar para acomodar aquilo ali de forma decente. Que o dirigente que está com a posse daquele bar lá que fez tudo para você vai ter que concordar. Entenderam essa coisa? Então, assim, por que eu estou falando isso tudo? Porque isso são as condições que regulam você ter um ibá em casa. E qual a razão de ter um ibá em casa? Então, respondendo a primeira parte, por que tem pessoas que tem e que não tem? Olha, uma das coisas pode ser isso. Você pode ser iniciado, o seu ibá ficou na sua casa e você não pode ter. Tem outras pessoas que conseguiram tirar, ou porque saíram da casa, porque foram ebome, tem gente que brigou, então quando briga ele vai tirar o carro. Existem situações que você conseguir recuperar aqueles ibá que pode acontecer que vai conseguir recuperar ou não. Tem pessoas, como eu falei, tem pessoas que às vezes tem um ibá porque tirou daquela casa, mas aí o dirigente vai lá e tira lá, ocultar lá, não, isso aqui, ó, isso aqui você não vai levar. Pode levar só a louça, que foi a louça que você comprou. E aí, não, porque isso aqui foi o que fiz e não vou dar. E é mesmo, ele vai fazer. Você vai dizer assim, mas ele está me roubando. Não está roubando nada. Todas as coisas de valor que você botou está lá, está levando a louça embora, ele está tirando alguns elementos espirituais lá que não tem valor nenhum, se você for olhar fora da religião. Então essa é a condição. Então por isso você pode ter pessoas que vão... Então, respondendo aí, entendo que dei vários fatores, por exemplo, por que uma pessoa tem ou não tem um ibá, ou poderá ter ou não ter um ibá em casa. Sendo que o principal questionamento é isso. Você é um sacerdote, por que você precisa ter um ibá em casa? Você vai trabalhar com um orixá lá na sua casa? Ah, não, eu quero ir em casa porque eu quero fazer meus pedidos para o orixá e ele quer que me atenda. Olha só. Ele vai te atender, cara, em qualquer lugar que você estiver. Lembra, você tem orixá dentro dele. Você não precisa ter ibá de orixá para fazer pedido para o orixá, cara. Não entre nessa. Não entre nessa. Então, eu acho que já dei todos os elementos aí para poder entender dentro do candomblé o que é uma pessoa ter ou não. Agora tem uma outra coisa seguinte. Aí ela perguntou também pessoas iniciadas que não são iniciadas e têm ibá. Vou falar primeiro do candomblé, depois vou falar primeiro da prática dos malucos de fora, né? Então olha só, no candomblé não existe uma prática corrente ou ampla de dar ibá para uma pessoa que não é iniciada. Por tudo isso que eu falei antes. Representa uma feitura, uma iniciação, sacerdócio, ligação, personalização. E o processo, vocês nunca viram, né? Mas o processo de construir, de materializar metafisicamente o ibá é uma coisa muito intrusiva na pessoa que está recebendo, aquela coisa que liga aquela pessoa naquele ibá. É um negócio assim muito, muito forte, muito, muito pessoal. E aquilo só acontece de verdade, aquela ligação verdadeira de orixá com a pessoa que se manifesta, não sei o quê. Tem um processo bacana, bonito, aquela coisa bacana, é uma cerimônia, é uma das liturgias que eu gosto. Né? Todo mundo tem um montão de liturgia que gosta. Eu gosto da liturgia de montar, de constituir o ibá. Aquilo ali é um momento mágico que acontece ali. Aquilo tem sentido numa feitura. Tá certo? Então, não é prática do candomblé dar ibá para pessoas que não são feitas. Lembra que candomblé não tem iniciação por iniciação. Daqui a pouco eu volto a falar nisso. Mas eu sempre falo nesse ponto. Lembra? Feitura, seu orixá, ou juntó, essas coisas todas, blá, 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 que assim, são um pouco diferentes, mas são bem basilares na coisa, né, na iniciação. Então o candomblé não tem muito sentido. O candomblé não sai distribuindo ibá. É muito difícil alguém permitir fazer ibá para uma pessoa que não é iniciada. Vai pensar assim, cara, como é que eu vou montar um ibá para você? Né? Porque se eu não for fazer tudo aquilo, como é que aquele ibá vai nascer? Tá certo? Fica difícil de entender. Então o candomblé não sai distribuindo. Então pessoas não iniciadas no candomblé dificilmente vão ter ibá. Bom, dificilmente. Mas podem ter sim. Existe uma coisa no candomblé que chama de santo lavado. Que existe. Eu já vi pessoas
participei de casa aqui, pessoas que não eram feitas iniciadas, ganharam aquele bar, tá certo? De orixá, sem ter feito feitura. E esse é um caso muito, no caso lá que eu lembro que eu vi, foi um caso muito especial. Foi uma senhora que pertencia a uma casa, por anos, já tinha mais 10, muitos anos, recebia um determinado orixá, que não preciso citar qual é. Ela recebia lá, nas giras, no xirês, né, gira, no xirês, aquele orixá passava. Ela não trabalhava através, porque o dirigente não permitia que no caso era um babalorixá, ele não permitia que trabalhasse, mas estava presente no xirês, manifestava lá, parará, sempre manifestado. Aquela pessoa, por uma série de questões pessoais, de vida, não sei o quê, não ia fazer uma feitura, a idade dela, condição, família, tem várias situações, ela não ia fazer uma feitura, assim, tipo assim, olha só, não serei feita. Olha só que legal. Era uma senhora, já tinha mais de, sei lá, 15 anos na casa, trabalhava. Por causa disso, já incorporava, o orixá já vinha nela, porque não tem como, com o passar do tempo, aquilo já expliquei em outros vídeos, isso vai acontecendo. Você tenha feito ou não, o orixá vai vir em você. Porque você é do orixá, gente. Você, então como é que a pessoa, se não foi feito, como é que o orixá vem nela? Olha só, não tem nada uma coisa a ver com a outra. Não estou aqui para falar de feitura de candomblé, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você, pensando numa casa, com aquele xirê, com aquela atividade, o orixá vai vir em você de forma natural, com o passar dos anos, aquilo se adapta e vai vir. Por quê? Porque o orixá está dentro de você, ninguém precisa botar o orixá em você, o orixá já está lá. O que acontece só é que você dá a oportunidade para aquilo se manifestar e exercer a atuação dele lá. A feitura não é a única forma exclusiva de aparecer o orixá na pessoa. A feitura é um processo que acelera e desabrocha aquilo de forma integral com toda a coisa, mas não vai impedir a outra forma de você ter lá a pessoa envolvida. E nesse caso a pessoa depois de 15 anos numa casa, lá, de 10 a 15 anos, não lembro exatamente o período que ela estava lá na casa, que ela já estava lá muito antes do que eu, então assim, deve ser uns 15 anos, né, quando ela recebeu esse bar. Então, ela chegou e recebeu, porque ele não ia fazer, mas aí aquele dirigente reconhecia o valor, a importância, a dedicação dela. E aí ele, por vontade dele, resolveu construir lá o ibá para ela, fez uma cerimônia restrita para fazer a construção do ibá. Deu-lhe o ibá sem ela ter sido feita. Então ela tinha na casa aquilo ali e tal, para facilitar. Aí é uma relíquia que ela passa a ter, também tem o meu ibá de orixá, uma coisa até que preenche a vida daquela pessoa. A pessoa sabia que não ia poder ser orixá por condições que o dirigente reconhecia que não iam ser superadas, tá certo? E não era só uma questão de vontade dela. Mas o que eu não vi, né, nas casas de candomblé, nos dirigentes que eu conheci, é essa coisa de sair distribuindo. Vou te dar um orixá aqui, eu joguei aqui, o jogo mandou dar um ibá para um orixá para você, ou ele faz um assentamento de orixá. Isso não faz parte do candomblé. Então, esse tipo de atitude, explicando aqui a pergunta, você não vai ter, entendeu? Então, assim, vai ter poucas pessoas. Então, eu estou aqui respondendo porque tem gente que tem gente que não tem. No contexto do culto de orixá, que tem no Brasil, que é o culto mais bem estabelecido, mais bem desenvolvido, mais africano, mais ligado ao Yorubá tradicional, é assim que funciona, não tem, e eu já expliquei, por isso que eu falei no início da história, o ibá é uma coisa que tem sentido, para o sacerdote, para exercer o sacerdote a atividade de orixá em uma casa de orixá. Ele não tem sentido nenhum como peça de decoração e como um elemento necessário para que você possa ter a ajuda daquele orixá. Essa última frase que eu fiz significa o cerne da questão. Qualquer um, eu vou repetir, que eu já falei umas 2 vezes aqui nesse vídeo, qualquer um que acha que para poder ter a ajuda de orixá, precisa ter um ibá de orixá, a pessoa é ignorante. Ignorante no sentido literal da palavra, né? Ou seja, ela ignora alguma coisa que deveria saber, tá? Então não estou ofendendo, não é pejorativo não. Ignora mesmo, ignorante, não tem ideia do que seja aquele ibá de orixá. Então, ibá é isso. Então, por isso, respondendo aqui, que tem pessoas que têm e pessoas que poderão não ter. Mas o que acontece agora, isso aqui no culto do pessoal legal, aí o que acontece? Esses estrangeiros, principalmente cubanos, mas africanos também, vieram para cá e trouxeram, principalmente cubanos, cara, um hábito de quê? De sair distribuindo assentamento de orixá para todo mundo. Então você vai na casa, vou lhe dar o assentamento disso, daquilo que eles fazem. Isso é uma prática
do culto deles. Então, e esse é um comércio. Seja pessoa de Fá também, que você vai na casa de Fá, eu tenho que lhe dar os guerreiros, eu tenho que dar um Oxum, tenho que dar um Iá. Babalaô, dando ibá de orixá para, como chama, ibá de santo, eles chamam de santo, né? Santeiro, cubano é santeiro, santeiro é da santo. No candomblé a gente dá orixá, aqui não é santo, aqui é orixá, cubano é santo. Então, o santeiro olha lá, eu tenho que lhe dar um santo, fica dando santo. O santo é católico, mas ele dá santo, né? O pessoal do católico fica com raiva disso. Vai dar um São José para alguém, vai dar um São João, o que você vai dar? Santa Bárbara, né? É o que eles dão. Então existe respondendo, vou me fixar aqui na resposta, que eu quero explicar, mas quero responder e explicar. Então os estrangeiros, principalmente cubanos, trouxeram para cá este hábito de dar ibá para as pessoas. Para eles, isso é um comércio, eles entendem que é assim mesmo. No culto deles, lá na prática deles, é assim que funciona. Você sai distribuindo orixá e mais, você ganha aqueles ibá e você leva para casa. Eles não têm casa lá, não tem terreiro. Não existe o conceito de terreiro, você tem um lugar lá, não tem terreiro. Aí o que você faz? Você faz o negócio, eles fazem uma iniciação, quando eles fazem alguma coisa, juntam numa casa ali qualquer, que alguém aluga lá o espaço quentão para eles, fazem as coisas dele, aí você pega aquilo tudo e leva para sua casa. Então, se nós estamos falando de alguém que foi atrás de cubanos para tratar de santo, né? Como eu falei, nós aqui no Brasil tratamos de orixá, cubano trata de santo. Então quem foi? Porque são santeiros. Então, se for lá, o cubano tem esse hábito. Então, assim, aí vai explicando de novo, pessoas que têm, estou em volta da pergunta, né? As pessoas que têm lá recebem santos. Os caras distribuem para você. É um hábito deles, é uma prática deles, tá certo? É uma prática deles. Os caras distribuem santo. Aí toma aqui, sai em jogo e fala, tem que dar o santo tal, tem que dar santo tal, tem que dar santo tal. Eles fazem aquilo e cobram por isso. Então, assim, isso é uma coisa constante. Fonte de recurso, fonte de dinheiro, eles ganham dinheiro fazendo isso, para deixar bem claro. Eles ganham dinheiro fazendo isso. Você vai lá, ali no ebozinho, recorreco que eles recomendam, não, você vai dar um santo. E claro que vai ser muito mais caro dar um santo para você, né? Vai custar milhares de reais aí, né? Tá certo? Quem vai dar, então vai te dar um santo, aí você sai, ai que bacana, eu tenho esse santo aqui. Então ele sai distribuindo santo. A outra coisa que eles saem fazendo também, que a gente não faz aqui, que o nosso entendimento não tem nada a ver, é o negócio de iniciações múltiplas, que eu falei na vez passada. Você vai ser iniciado para A, B, C, D, E, F, G, H, sai uma constelação, que você sai ali com uma armada de base ali de iniciação. Ele te inicia, porque eles acham que é isso. Eu já expliquei na vez passada, que você, sendo de orixá, que é o que nasceu com você, fazer iniciações para B, C, D, E, F, G, H, se aquela iniciação for um processo de verdade e não um placebo, isso pode lhe trazer complicações, pode atrasar a sua vida, pode trazer materiais que não lhe interessam, energias, coisas que não interessam na sua vida. Sabe lá o que ele está botando ali, fazendo aquelas iniciações. Então, assim, e se iniciar para um monte de orixá, se não for um placebo, se for uma coisa de verdade, ou com algum efeito metafísico aí, não vai ser uma coisa útil para você, vai ser uma coisa ruim para você. Mas, no caso de cubanos, santeiros ou babalaôs, isso é uma prática deles. Então, explicando aí por que a pessoa tem lá e tal. A pergunta não foi específica, mas então o santeiro sai distribuindo os ibá. E aí tem outra coisa que precisa do seguinte: a forma de elaborar aquele ibá no lucumi, né? No santeiro, vou chamar de lucumi, que seria uma sofisticação, vou chamar de santeiro. Lá na santeria deles, né? Ou no ifá deles, e no candomblé aqui, são diferentes, tá? Ou seja, quando eu falei aquelas coisas tudo, que é uma coisa personalizada, feita para você, que entra a sua essência, seu DNA, aquela coisa basilar, aquela coisa assim, intrínseca sua ali, né? Visceral. O do cubano não. O do cubano, o cara monta uma sopinha ali, monta, né, uma sopeira ali, bota os elementos ali, aí ele faz o negocinho, ó, tá aqui, ó. O Paulo acho que resenha um oduzinho e pronto, tá aqui. O outro cubano diz, chama aqui, canta para ele, faz ali, então assim. Cara, olha só, são processos muito diferentes. Assim, como eu falo, quem tenta, só um momento,
quem tenta comparar santeria com candomblé perde tempo. Perde tempo. Nós estamos falando de coisas assim, ó, diferentes. Ah, é tudo orixá. Na cabeça do santeiro. Tá certo? É assim, coisa diferente. Quando você entende, vê as liturgias que são similares, você vê que a substância, essa palavra está na moda, é bem socrática, né? Filosofia. Então, assim, a substância que está ali, né? Substância é diferente. A substância daquilo, o formato, porque a forma de elaborar aquilo ali é diferente. Então, a substância do orixá no candomblé, a substância do santo do orixá na santeria, no que vira santo lá, né? São coisas diferentes, substâncias diferentes. A aparência é parecida, isso é coisa de nominalismo, né? Ah, é parecidos. Nominalismo e substância, está na moda essa coisa, está na moda, né? Então é isso aqui. Então são diferentes. Então você pode encontrar respondendo pessoas que têm ibá, que receberam de santeiros. E isso como? Porque é uma prática deles. Então assim, aí não tem nada a ver com aqueles fatores que eu falei antes, do como é no candomblé, dos critérios de sacerdócio. Não tem nada disso. Tudo aquilo que eu falei, toda aquela explicação, só cabe para se você está entendendo o orixá, o culto, as liturgias através do candomblé, o entendimento que a gente tem. Faz parte de você. O santeiro é diferente. O santeiro, até onde eu lembro, né, é pai e mãe. Esse conceito inexiste no candomblé. Assim, você é pai e mãe. Não tem pai e mãe, sempre tem dois, assim, pai e mãe. A santeria lembra muito a Umbanda, tá, gente? Lembra muito o entendimento de Umbanda. Quando eu falar de Umbanda, eu vou fazer um vídeo sobre Umbanda, esse negócio de orixá e Umbanda, posso até tocar nisso, porque as visões são muito parecidas. Inclusive eu nunca vi pessoalmente lá em Cuba, né? Mas tem gente que já viu e diz, cara, aquilo, tem uma senhora de candomblé que foi lá e falou, olha, aquilo ali é um caboclo, é um negócio de Umbanda. Mas isso é outra história. Parece Umbanda, igual de uma Umbanda, um negócio de caboclo. Por isso que eu falo que é parecido. Mas então, estou falando de orixá. Então, naquele contexto, no contexto de santeria é diferente. Então, por isso você vai aparecer um montão de gente. Você pergunta, a pessoa ela não citou especificamente, por isso que eu respondi em 2 pedaços. O pedaço do candomblé, esses foram os critérios. Acho que está bem claro. Se não tiver claro, por favor, pergunte, eu volto e explico de novo a questão do ibá no candomblé. Mas na santeria o pessoal está distribuindo. A mesma coisa os africanos, os nigerianos, né? Vou chamar de africano, porque africano é um continente muito gigantesco, né? Muito grande. Então, os nigerianos vêm para cá com a RTY, região tradicional urubá deles, também saem distribuindo coisas igual os santeiros. Aprenderam com os santeiros e saem fazendo, aqui toma, sabe, iniciando você um monte de gente e distribuindo ibazinho de orixá que eles fazem. É o mesmo conceito que eles fazem lá. Então, esse pessoal ligado aos os nigerianos, que hoje em dia é o pessoal mais honesto do mundo, né? Todo mundo sabe disso, né? A fama dos nigerianos no mundo, né? De honestidade, de retidão, né? Ao contrário, né? Vocês estão entendendo que eu estou fazendo aqui uma ironia, né? Então, é só para saber, né? Se eu for perguntar no mundo todo qual é a referência, qual é a fama do cara assim, ser da Nigéria em relação a isso, a retidão, moral, ética, procedimento, é só perguntar. Aí você vai, aquilo se aplica à religião deles. A prática da religião deles também fora da Nigéria. Lá na Nigéria, acho que a prática deles é diferente. Lá eles têm gente que controla. Quando estão fora, ninguém controla. Os cubanos não. Os cubanos não tem nada disso. Eles são o que são, seja lá em Cuba, seja lá na Flórida, seja aqui no Brasil, é aquilo ali mesmo. Eles são, pelo menos eles são verdadeiros, eles são iguais, tá certo? É aquilo ali que eles fazem, tá certo? Bom, então eu queria terminar. Então a primeira parte é o seguinte, eu expliquei claramente o que leva aos critérios do negócio do candomblé e sacerdote. E aqui nesse pessoal estrangeiro, então você pode aparecer gente que, eu ganhei umas ibá que me deu, foi um santeiro, eu tô aqui com o ibá de Oxum. Aí, tá, mas recebeu onde? A santeira, tá, o santeiro. Cara, aquilo ali foi uma coisa feita ali, o cara fez, tomou um chum, tomou não sei o que, entendeu? Eles fazem, então essas pessoas saem distribuindo e faz parte da santeria, tá? É uma tradição dele, eles distribuem mesmo, como eu expliquei. Só vou repetir, lamento ficar repetindo, mas que às vezes junta um contexto na hora. É uma coisa que faz, a forma de montar é bem diferente do candomblé, não tem nada a ver, e é uma coisa que faz parte do jeito. Eles montam uma representatividade lá, feita a partir da pessoa que faz, então aquela pessoa que faz e que coloca a representação, e ele sai distribuindo ali para você ficar e ter em casa.
eu acho que na cabeça deles entende que se você tiver um embalo, os seus pedidos serão atendidos, você não sei o que, e eles não estão muito preocupados com essa questão de orixá nascer com você, todo esse papo que eu falei lá, da origem da religião, da teologia, no qual você vai ao Lodumare e faz não sei o que, os cubanos não tem nada disso, né? Assim, eles não têm nenhum entendimento desse negócio, cara. Isso na década de 50, eles começaram a entender mais ou menos essa história aí, mas não tem nada disso, nunca foi o entendimento deles lá. Eles acham que você pode ser iniciado, você é de um, você pode ser iniciado para outro. Eles não acreditam nem que você incorpora o orixá. Eles não acreditam. Assim, aqui no Candomblé ele diz assim, sim, você vai incorporar o orixá. Isso fica para um outro dia, mas assim. E no Santeria não, você não incorpora, jamais incorpora. O que vem em você é o espírito de uma sacerdote morta. Você sempre recebe um egum lá. Essa é a história deles. Tá certo? Então, essa é a primeira parte. A segunda parte, que levaria mais uns 40 minutos para falar, né? Mas vou falar menos tempo agora, né? A questão diz o seguinte, mas tem pessoa que não é iniciada por seu próprio orixá. Ela tem um exemplo assim, a pessoa era de Iauá, mas como é raro, foi feito para Oiá. É verdade, assim, isso já aconteceu. Isso é bem questionável, mas o que acontece alguns orixás? É o seguinte, aquela pessoa faz de conta que seja, assim, é a determinação de orixá. Quando você diz assim, essa pessoa é de Iauá, como ela falou no exemplo, esse é um orixá bem conhecido para esse tipo de coisa. Pessoa de Iauá. Para ter chegado àquela conclusão, ela está falando isso através de jogo. Assim, né? E você dá orixá através de jogo, é 30% de chance. Né? Na verdade, em jogo comum, 1% de chance de acertar, né? Se ela pertence à casa há muito tempo, pode ser que aquele ali fique um pouco mais certo. Mas mesmo assim, 20% de chance de ser de verdade. Você só vai descobrir o seu orixá quando você fizer a sua iniciação, tá certo? Então, a primeira coisa a pessoa era de Iauá, mas foi feita para apoiar. Olha só, era de Oiá é uma afirmação muito questionável, né? Porque como ela tinha certeza que era de Oiá, de Iauá, cara, como é que ela tinha certeza? Iauá tinha se manifestado nela, ela verificou que era uma manifestação de Iauá, pelo jeito, pela forma, não sei o que, tá? Ou não, nunca se manifestou. A pessoa só jogou e disse que era de Iauá porque saiu no jogo. Cara, se foi essa segunda hipótese, é 0 de chance de ser verdade. Eu vou dizer assim, ignora. Orixá dado para alguém através de jogo de búzios, ignora. Orixá só é determinado certo quando você faz sua feitura ou quando você pertence a uma casa há muito tempo e fica ali, ele já começa a se manifestar e você fala assim, essa pessoa é desse orixá, porque depois desses anos todos manifestando, vendo as manifestações dele aqui, a gente sabe que é desse orixá aqui. É assim que funciona o candomblé. Então no candomblé você vai dizer, a pessoa no candomblé, para dar orixá através de mesa de jogo, cara, dá para cliente. Não dá para pessoa de dentro da casa. Então, é questionável. Então, a primeira coisa é isso aí. A pessoa era de Iauá, era dita disso por quê? Por causa de jogo. Então, cara, ela não era de Iauá, tá? Ela não era de Iauá, não. Mas, para te contar que fosse. Sim, eu já vi essas coisas. Vou dizer que eu não vi. O que acontece? A pessoa era de Orixá, Iauá, por exemplo. E o cara daqui não sabe. É porque é raro. Não é raro, não. Aquela pessoa não sabe fazer. Não sabe fazer. Aí o que ela pega? Ela faz uma outra coisa. Faz uma iniciação para uma outra coisa. Oiá. Faz os ritos iniciáticos lá para uma coisa. Eu já ouvi falar, já vi gente que deve isso aí. Depois a pessoa corrige, tem chance de corrigir, não sei o quê. Porque é para substituir? Não, você não substitui. Olha só, gente, você não substitui. Então, olha só. O que eu vou falar? O rito foi feito para Oiá, mas não significa que a pessoa foi iniciada para Oiá de verdade, né? O rito foi feito para Oiá. O orixá vai se adaptar àquela ali. Por quê? Porque se aquela pessoa é de Iauá, de verdade, quem está ali é Oiá. Perdão, é Iauá. Não vai ser Oiá que vai aparecer. O que pode ter é uma juntó. Faz de conta que a pessoa é de Iauá com juntó em Oiá. Pode, né? Não sei se é combinação. Eu estou falando isso aqui porque eu não sei se é uma combinação que existe, tá? Porque sabe que existe uma regrinha de algumas combinações, né? Que pode ter, que não pode não ter, no que pese. O pessoal tem umas regras que às vezes a gente vê no mundo real que às vezes a regra não dá. Mas a maior parte das regras é de verdade, as coisas acontecem. Mas faz de conta que fosse isso, a pessoa de Iauá com Oiá. Ou então aquele Oiá fazia parte do enredo lá. Aí
a pessoa fez um rito iniciático, mas quando vai fazer um xirê, aparece aquela oiá. É verdade. A gente sabe que, apesar de não ser uma prática verdadeira, ortodoxa do candomblé queto, né, de que você incorpore com o seu juntó, a gente sabe que na prática as pessoas recebem tanto o orixá principal como o juntó. E às vezes até tem gente que pode ter lá um orixá de enredo lá que se manifesta lá, faz parte do enredo dela, vai se manifestar. Eu estou aqui invadindo um pouco com pouquinha propriedade para falar sobre esse assunto, porque esse é um assunto de culto de orixá. A melhor pessoa para falar sobre isso seria uma Yarorixá, uma Babalorixá. Essas são as pessoas que conhecem isso que eu estou falando aqui agora. Estou aqui me metendo, mas baseado no que eu lembro, que eu vi, tá certo? Que eu conversei com as pessoas, eu estou só falando baseado no conhecimento. Posso estar incorreto lá. Mas eu estou dizendo o seguinte, reconhecer, sim, acontece isso. Às vezes a pessoa de orixá é feita para outro. Mas não, às vezes tem assim, às vezes a pessoa de orixá e tem uma regra de o seguinte, olha, a pessoa, apesar de ser de orixá, você não faz para esse aqui, você faz para aquele outro. É verdade mesmo. Mas não é que você faz. O rito iniciático, os elementos, aí que está a diferença, né, cara? A pessoa é daquele orixá e sempre vai ser. Mas você faz um rito, uma liturgia, você usa os materiais que são diferentes, mais amenizados, né, para isso. Então tem alguns orixás que a gente diz que não faz nas pessoas, por exemplo, as pessoas não fazem barulho na pessoa, por quê? Porque aquilo é muito confuso, muito forte, aí você faz um outro lá, alternativo, ou quando você fazer tal, você também faz junto, quem faz Xangô, você faz Oxalá junto para poder amenizar aquilo. Existe uma coisa que na verdade, o cara de Xangô está fazendo Oxalá junto para poder, então está fazendo dois na cabeça, não. Ele está fazendo o orixá principal dele, que você está fazendo é trazendo para aquela feitura, para aquele processo litúrgico forte ali, elementos que vão amenizar, que vão suavizar aquilo para que aquela manifestação seja suavizada na pessoa. Entendeu? Então, assim, o que aconteceu foi que aquela pessoa não deixou aquela essência, você basicamente usou elementos que não pertencem, ou são próximos, que ficou uma coisa mais ou menos lá para ela, cara. Porque o cara não sabia fazer. Eu não sei fazer o A, eu não sei fazer A, B, C, D. Cara, isso na santeria, os santeiros são assim, né? Você sabe disso, né? Eu vi, inclusive, o John Mason tem um livro sobre o Locum que ele fala isso aí bem claro. Ele fala assim, olha só, lá em Cuba é o seguinte, os caras sabem fazer Iemanjá e Oxóssi. Não é bem Oxóssi não, tem outro nome lá. Boalão, eles fazem lá. Eles sabem fazer Iemanjá e o Oxóssi. É isso que eles sabem fazer. E os outros? Os outros são todos muito parecidos. Assim, não só ouviram o mesmo, como eu vi uma senhora que também conheceu eles, que falou a mesma coisa. Eles fazem direitinho. E os outros são parecidos com esses daí. Eles fazem pequenas variações ali. Então, como dizer o negócio. E tem gente, inclusive, né? Então isso aí. Agora, tem gente, inclusive, que não faz, né? Quando você não tem o rito do orixá de verdade, pode contar, se você é de Iauá e você não tem o rito, que você faz, você não faz você faz ali uma representação, você faz um ibá de representação e você não faz nada daquela pessoa, até porque você não tem conhecimento para fazer. Isso também é um hábito do santeiro, da santeria, né? Também tem essa prudência, né? O santeiro, assim, ele tem os orixás que ele sabe e os orixás que ele não conhece. Os orixás que ele não conhece, eles chamam de orixá de mesa. É só para botar comida. Então eles fazem assentamento. Então o orixá de mesa não é feito em ninguém. É só faz um ibazinho lá, aquele batom decorado deles, para eles botarem comida para eles em mesa. Mas ele não é feito nas pessoas porque ele não tem o quê? Ele não tem o rito de fazer aquilo. Alguns deles têm essa consciência de fazer a coisa decente. Aqui no Candomblé também é suposto. Então, voltando ao ponto, só para responder a segunda parte da pergunta nesses mais 10 minutos que eu estou usando aqui, eu estou explicando assim, olha só, isso que a pessoa perguntou, que a pessoa de Iauá foi feita por Iá, isso é um erro, olha só. É um erro assim, eu falei primeiro assim, como é que você sabe que aquela pessoa é de Iauá e não era de Oiá? Assim, será que você sabe? De onde o cara tirou que aquela pessoa era de Iauá? Mas pode acontecer, já vi casos históricos disso, que a pessoa era de uma coisa. Tem relatos de livro de mãe de santo ali, no livro do Benício do Candomblé, diz, eu era de tal coisa, mas o pessoal não sabia fazer, me fez assim, depois eu fiz corrigindo. Tem relatos de mãe de santo, dona de Axé Grande, lá no livro do Benício tem lá uma senhora, esqueci a mãe de santo, qual é a história dela. Ela era de uma coisa e não foi feita, porque as pessoas não sabiam. Aí anos depois ela encontrou uma pessoa e ela fez de novo o rito para poder trazer o negócio. Mas o que eu estou acontecendo que acontece? É isso, a pessoa não sabe fazer. Resumindo, ela não sabe fazer. Aí ela
substitui os ritos por um outro rito para aquilo ali, o que não significa que você vai botar um orixá diferente na pessoa, porque você não consegue botar um orixá diferente. Já falei, você consegue só botar na pessoa os orixás que já sejam daquela pessoa. O orixá dela, o junto dela, algum orixá do rei. E só isso que vai ter na pessoa. Entendeu? Não vai aparecer outro. Por quê? Porque isso é orixá, isso é orixá de verdade. Isso é como é no candomblé. Isso não é umbanda. Na umbanda não tem orixá, é tudo caboclo. Então você bota aqui, o cara pode receber 20, não faz a menor diferença. Lá é caboclo. Tá certo? Então assim, lá na umbanda. Santeria também são caboclo, né? Não brincando aqui, mas é isso, o cara vai receber 50. Então, no candomblé é isso. Então o cara faz. Então, respondendo a fulana, não significa que ela pode... A afirmação de que ela é do orixá e não de B é questionável, mas sim a pessoa pode ter feito o orixá A usando os ritos do orixá B, botou elementos que não eram lá. Isso pode dar problema? Sim, pode dar problema, porque dependendo do que você colocou, pode não adiantar nada, mas está lá, aquilo desenvolveu, só que na hora lá, os ebós, não sei o quê, todo o processo de feitura, porque o processo de feitura é um processo longo, você faz vários ebós, são comuns, aí tem um momento lá em que você faz as coisas específicas do orixá e da qualidade do orixá. Para quem não conhece o processo de feitura, né? Ela tem partes padrões no início, partes padrões no final, e tem um núcleo ali que é o que diferencia. O núcleo que diferencia, ele é bem específico, ele é composto da liturgia que materializa aquilo, formação dos ibás, não sei o quê, e de ebós específicos ali, que a gente chama de orô, que vai fazer com que naquele momento ali, naquele bar, sejam feitos por orixá A ou B. Isso em termos de rito, mas isso não vai mudar o que dentro daquela pessoa já era do orixá A, era do orixá B. Entendeu? Então, historicamente, isso que ela falou, sim, aconteceu, já foi pessoas, existem casos documentados, inclusive em livros, de depoimentos de mães de santos, de casas famosas fazendo isso. Eu já vi essa história, entendeu? Eu conheço a história que eu fiz isso, né? A pessoa corrige. E só tem que ver isso. Na essência, na substância, né? Não na aparência, o orixá continuou lá, recebeu coisas diferentes, na oportunidade correta ele refaz um rito e faz com os elementos diferentes para poder ajustar aquilo ali. Então sim, não acredito que se a pessoa era de Oiá, ela fez Oiá, apareceu Oiá com ela, não, é sempre o mesmo lá, o que pode ser só o rito que ficou em volta lá. Ou você nunca sabe, que a pessoa pode, a determinação de ter sido de Ioá antes pode estar errada, pode ser que a pessoa fosse de Oiá mesmo, tá certo? Se a pessoa é de Ioá e você não sabe fazer os ritos de iniciação de Ioá, cara, o que eu sugiro? Eu sugiro que você não faça nada, entendeu? Que você faça lá um assentamento, faça alguma coisa. Você não tem os ritos, cara. Aquela pessoa tem que procurar alguém que saiba fazer. Não vai fazer é a pessoa de Ioá e você vai fazer a liturgia, os ritos de assentamento de Oiá. Você vai ter uma pessoa de Ioá, ela vai continuar sendo de Ioá, mas feito como se fosse uma Oiá, porque você não sabe fazer, não sabe a folha, não sabe o orô. Vai ficar um negócio meio esquisito. É mesmo como se você não tivesse feito. Eu não faria. Mas isso é uma questão, de novo, os especialistas disso, os orixás que podem falar isso para ele. Eu estou só explicando as situações que você quer saber por que isso ocorre, se é de verdade ou não. Sim, é de verdade, nessas situações todas, tá bom? Então, olha só, espero ter, nesses 50 minutos aí, ter explicado tudo que vocês queriam saber sobre esse assunto. Se não tiver, se não tiver nenhuma pergunta relevante, eu vou para o próximo assunto, senão, né, eu posso repetir isso aí, tá bom? Abraço a todos.